Imagine um oceano sem costa, uma extensão de águas negras tão vasta que a luz leva não apenas anos, mas milênios para atravessar suas profundezas silenciosas. Neste oceano, as estrelas são ilhas distantes, faróis cintilantes, separados por abismos de vácuo e frio absoluto. Durante a maior parte da história da nossa espécie, olhamos para essas ilhas acreditando que estávamos seguros em nosso próprio arquipélago, isolados pela distância intransponível que separa nosso Sol de seus vizinhos cósmicos. Acreditávamos que o Sistema Solar era um sistema fechado, um mecanismo de relojoaria selado hermeticamente, onde os planetas, asteroides e cometas dançavam uma valsa previsível sob a batuta da gravidade solar. Mas no silêncio entre as estrelas, fantasmas viajam. Há muito tempo, antes que Roma fosse erguida, antes que as primeiras cidades da Suméria surgissem da lama, antes mesmo que o Homo sapiens deixasse as savanas da África, um viajante solitário cruzava a fronteira invisível do nosso domínio. Ele não tinha nome, não tinha destino. Era um fragmento de matéria, uma lasca de um mundo esquecido ou o estilhaço de uma colisão planetária ocorrida em um tempo imemorial, expulso de seu lar gravitacional por um gigante gasoso furioso ou pela morte explosiva de sua estrela-mãe. Este viajante vagou pelo meio interestelar, a região tênue onde o vento de uma estrela morre e dá lugar ao plasma frio da galáxia. Por eras, ele existiu no padrão local de repouso, flutuando como uma garrafa lançada ao mar cósmico, dormente, congelado a temperaturas apenas alguns graus acima do zero absoluto. As estrelas giravam ao seu redor como um carrossel luminoso, nascendo e morrendo, enquanto ele permanecia imóvel em relação à média galáctica, um sentinela mudo na escuridão. Então, o acaso cósmico interveio. A gravidade do nosso Sol, uma estrela anã amarela de meia-idade, estendeu seus dedos invisíveis através do vazio. Como um navio capturado por uma correnteza irresistível, o objeto começou a cair. Não foi uma queda súbita, mas uma aceleração lenta e inexorável, que durou séculos. Ele mergulhou através da nuvem de Oort, o vasto cemitério de cometas gelados que envolve nosso sistema como uma casca esférica, mas não parou para cumprimentar seus primos distantes. Sua velocidade era excessiva, sua determinação cinética inabalável. Ele não estava aqui para ficar. Ele era um mergulhador saltando de um penhasco alto demais, destinado a tocar a água apenas por um instante antes de emergir e desaparecer para sempre. A humanidade, ocupada com suas guerras, suas políticas e suas telas brilhantes, permaneceu alheia. O objeto passou pela órbita de Netuno, um mundo de tempestades azuis e ventos supersônicos, sem ser notado. Cruzou o caminho de Júpiter, o rei dos planetas, ignorando a enorme influência gravitacional que devora ou desvia quase tudo o que ousa se aproximar. Ele acelerou, ganhando velocidade a cada segundo, transformando a energia potencial gravitacional em uma velocidade cinética aterrorizante, descendo em espiral em direção ao coração de fogo do nosso sistema. Em 9 de setembro de 2017, o viajante atingiu seu periélio, o ponto de maior aproximação com o Sol. Ele passou por dentro da órbita de Mercúrio, roçando a fornalha solar a uma velocidade vertiginosa de 87 km por segundo. Qualquer cometa comum, composto de gelo sujo e poeira fofa, teria começado a gritar sob tal tortura térmica, liberando vastas caudas de vapor e gás, anunciando sua presença com um espetáculo de luz. Mas este visitante manteve seus segredos. Ele suportou o calor abrasador, em silêncio quase total, girando caoticamente
enquanto a gravidade do Sol tentava, em vão, capturá-lo. Então, ele começou sua fuga. Tendo usado o Sol como um estilingue gravitacional, ele virou as costas para a nossa estrela e disparou em direção à escuridão de onde veio, passando a apenas 33 milhões de quilômetros da Terra. Foi apenas então, quando o visitante já estava de saída, como um ladrão escapando pela janela dos fundos na calada da noite, que nós acordamos. No topo do vulcão Haleakala, na ilha de Maui, Havaí, o ar é rarefeito e cristalino, flutuando acima de um mar de nuvens que isola o pico da poluição luminosa do mundo abaixo. Ali repousa o Pan-STARRS S1, um telescópio de pesquisa panorâmica e sistema de resposta rápida. Sua missão principal não é a exploração filosófica, mas a defesa planetária. Ele é um vigia, um olho robótico projetado para varrer o céu, noite após noite, em busca de objetos próximos à Terra. As rochas errantes que poderiam ameaçar nossa civilização com o fogo do apocalipse. Na noite de 19 de outubro de 2017, o astrônomo Robert Werik estava analisando os dados capturados pelo telescópio. O computador, um cérebro de silício treinado para detectar movimento contra o fundo estático das estrelas fixas, sinalizou uma anomalia. Era apenas um ponto de luz, fraco e despretensioso, um pixel brilhando com a magnitude de uma vela vista a quilômetros de distância. Mas seu movimento estava errado. A maioria dos objetos em nosso sistema solar se move ao longo do plano da eclíptica, o disco imaginário onde os planetas orbitam, como carros correndo em uma pista plana. Este objeto, no entanto, veio de cima. Ele mergulhou quase perpendicularmente ao plano do sistema solar, perfurando a geometria ordenada de nossas vizinhanças planetárias como uma bala atravessando uma folha de papel. Werik e seus colegas rastrearam sua trajetória para trás, no tempo, e perceberam algo que fez o sangue de qualquer astrônomo gelar de excitação. A forma de sua órbita não era uma elipse, o círculo alongado que define os planetas e asteroides presos ao Sol. Era uma hipérbole. Na linguagem da mecânica celeste, a excentricidade é um número que define o quanto uma órbita se desvia de um círculo perfeito. Um círculo tem excentricidade 0. Uma elipse alongada está entre 0 e 1. Se a excentricidade é exatamente 1, a órbita é uma parábola, o caminho de algo que tem energia apenas suficiente para escapar. Mas o número que brilhou nas telas dos cientistas era 1,2. Isso não era apenas um número, era uma declaração de independência. Significava que o objeto possuía uma velocidade de excesso hiperbólico. Ele não pertencia ao Sol. Nunca pertenceu. Ele veio do espaço interestelar, caiu em nosso poço gravitacional e manteve velocidade suficiente para subir de volta e sair, livre das correntes da nossa estrela. Pela primeira vez na história da humanidade, tínhamos a confirmação visual, matemática e irrefutável de que não estávamos isolados. O oceano cósmico havia trazido algo para a nossa costa. A comunidade científica global entrou em um frenesi coordenado. Telescópios ao redor do mundo, do Very Large Telescope, no deserto do Atacama, ao telescópio espacial Hubble, em órbita baixa da Terra, giraram suas engrenagens e espelhos para focar naquele ponto de luz que diminuía rapidamente. Tínhamos apenas algumas semanas antes que ele se tornasse fraco demais para ser visto, desaparecendo na noite eterna. Cada fóton capturado era precioso. Cada espectro de luz, uma pista forense de um crime ocorrido há bilhões de anos. Inicialmente, ele foi classificado como um cometa, recebendo a designação C 2017, U1. A lógica era sólida.
Objetos vindos das franjas geladas de outros sistemas solares deveriam ser ricos em gelo. Ao se aproximarem do Sol, esse gelo sublimaria, criando uma coma, uma nuvem difusa de gás e poeira ao redor do núcleo. Mas as imagens de longa exposição, que deveriam revelar essa auréola fantasmagórica, mostraram apenas um ponto de luz nítido e pontual. Não havia gás. Não havia poeira. O objeto parecia ser feito de rocha ou metal, seco como um osso antigo. Rapidamente, a classificação foi alterada para asteroide A2017, U1. Mas isso também parecia inadequado. A própria natureza do objeto desafiava as categorias que construímos com base em nosso quintal cósmico. Finalmente, a União Astronômica Internacional teve que criar uma nova categoria inteiramente para ele. A letra I, de interestelar. Ele se tornou PINUI 2017, U1. Mas ele precisava de um nome, algo que capturasse a majestade e o mistério de sua chegada. A equipe do Pan-STARRS consultou especialistas em língua havaiana e escolheu uma palavra que ressoava com a história dos navegadores que, séculos antes, haviam atravessado o vasto Pacífico, guiados apenas pelas estrelas. Eles o chamaram de Oumuamua. A palavra é complexa e cheia de nuances, traduzida aproximadamente como um mensageiro de longe que chega primeiro. O termo evoca a imagem de um batedor, um explorador solitário, enviado à frente do exército principal para observar o terreno. E à medida que os dados começaram a chegar, a natureza desse batedor tornou-se cada vez mais estranha. A luz refletida pelo Oumuamua não era constante. Ela pulsava, aumentando e diminuindo de brilho em um fator de 10 a cada poucas horas. Imagine segurar uma bola de futebol e girá-la. O brilho refletido permanece mais ou menos o mesmo, porque a área da superfície voltada para você é constante. Agora, imagine girar um lápis ou uma panqueca. Quando a parte longa ou plana está voltada para você, o brilho é intenso. Quando a ponta ou a borda aponta em sua direção, ele quase desaparece. A variação extrema na luz do Oumuamua sugeria uma forma extrema. Ele não era uma esfera irregular, como os asteroides que conhecemos. Os modelos matemáticos indicavam que ele deveria ser incrivelmente alongado, talvez 10 vezes mais longo do que largo, semelhante a um charuto cósmico, ou, alternativamente, um disco achatado como um prato voador erodido pelo tempo. Nada em nosso sistema solar possui tais proporções grotescas. Era uma forma que a natureza, em nossa experiência limitada, não costuma esculpir. Além disso, ele não girava suavemente. Ele tombava. Seu movimento era caótico, girando em torno de múltiplos eixos simultaneamente, como uma aeronave fora de controle caindo do céu. Esse movimento de tombamento indicava que ele havia sofrido uma colisão violenta em algum momento de seu passado, um impacto cataclísmico que o enviou cambaleando pelo universo, uma cicatriz cinética que ele carregou por bilhões de anos. Os astrônomos tentaram rastrear sua origem, rebobinando o relógio celestial para ver de onde ele viera. Sua trajetória apontava para a constelação de Lira, perto da estrela brilhante Vega. Vega é uma estrela jovem e azul, cercada por um disco de detritos, um local lógico para o nascimento de tais objetos. Mas aqui, a escala do tempo cósmico zomba da nossa intuição. O Oumuamua viaja rápido para os padrões humanos, mas o espaço é vasto. Levaria centenas de milhares de anos para viajar de Vega até aqui. E há 500 mil de anos, Vega não estava lá. As estrelas também se movem, dançando em torno do centro da galáxia. O Oumuamua não veio de Vega. Ele apenas veio daquela direção, de algum lugar muito mais profundo e antigo.
Ele pode ter vagado pela Via Láctea por tanto tempo que sua estrela-mãe já se extinguiu, transformando-se em uma anã branca ou explodindo em uma supernova. Ele é um órfão da galáxia, sem família, sem história registrada, além daquela escrita em sua própria estrutura molecular, agredida pelos raios cósmicos. Contudo, a verdadeira anomalia, o detalhe que transformaria a curiosidade científica em um debate acalorado e dividiria a comunidade astronômica, ainda estava por ser descoberta. Enquanto o Oumuamua se afastava do Sol, os telescópios continuaram a rastrear sua posição com precisão milimétrica. A gravidade é a lei mais rígida do universo macroscópico. Ela dita onde os corpos celestes devem estar em qualquer momento dado. Isaac Newton e Albert Einstein escreveram as regras, e os planetas as obedecem cegamente. Mas o Oumuamua desobedeceu. Ao analisarem os dados de sua partida, os cientistas notaram um desvio sutil. O objeto estava se movendo mais rápido do que a gravidade do Sol e dos planetas deveria permitir. Havia uma força extra agindo sobre ele, um empurrão misterioso que o impulsionava para longe de nós. Em cometas, isso é comum. O gelo que sublima age como um motor de foguete natural, e os jatos de gás empurram o núcleo na direção oposta. É o princípio da ação e reação. Mas lembrem-se, o Oumuamua não tinha cauda, não tinha coma. Os telescópios mais sensíveis, incluindo o telescópio espacial Spitzer, procuraram sinais de calor de qualquer gás carbônico ou poeira sendo ejetada e encontraram apenas o vazio. O objeto estava seco. Então, o que estava empurrando o Oumuamua? Como um objeto sem motor visível, sem exaustão detectável, acelera no vácuo. Era um efeito sutil da radiação solar, aquecendo um lado do objeto de forma desigual, o chamado efeito Yarkovsky. Ou era algo mais exótico? Talvez hidrogênio sólido, invisível aos nossos instrumentos, sublimando de sua superfície. Ou, como alguns ousaram sussurrar nos corredores da academia e mais tarde gritar nas manchetes dos jornais, seria possível que a pressão da luz solar estivesse empurrando-o para que a luz, que exerce uma força minúscula, fosse capaz de acelerar uma rocha de centenas de metros. O objeto teria que ser incrivelmente leve. Teria que ter uma densidade extremamente baixa ou ser incrivelmente fino. Tão fino quanto uma folha. Tão fino quanto uma vela solar. A ideia parecia saída das páginas de ficção científica, mas a física não se importa com nossos preconceitos de gênero literário. Se fosse natural, era uma rocha como nenhuma outra que já vimos, uma monstruosidade de geometria e composição exóticas. Se fosse artificial, as implicações abalariam as fundações da nossa compreensão do lugar da humanidade no cosmos. O Pan-STARRS havia detectado um brilho anômalo, sim, mas o que realmente detectamos foi um espelho refletindo nossa própria ignorância. O Oumuamua não era apenas uma rocha ou uma nave, era um teste de Rorschach celestial. Nele, víamos nossos medos, nossas esperanças e as limitações da nossa ciência. Enquanto o objeto cruzava a órbita de Júpiter em sua viagem de volta para a noite sem fim, ele deixava para trás, não poeira, mas perguntas. Perguntas que exigiam respostas que nossa física atual lutava para fornecer. O visitante havia chegado, nos olhado brevemente e partido sem dizer uma palavra, deixando a porta entreaberta para uma realidade muito mais vasta e estranha do que ousávamos imaginar. A escuridão do espaço interestelar engoliu o Oumuamua novamente, mas o silêncio que ele deixou para trás já não era o mesmo. O universo havia falado, e agora nós precisávamos aprender a ouvir.
Pois se um objeto atravessou nosso sistema solar, quantos outros passaram despercebidos enquanto nossos olhos estavam fechados? E mais importante, se ele foi enviado, quem o enviou? E por quê? A resposta pode não estar nas estrelas distantes, mas na própria natureza do tempo e da probabilidade, escondida nas equações que governam o nascimento e a morte dos mundos. A jornada para entender a verdade sobre o Oumuamua está apenas começando, e ela nos levará das profundezas geladas do espaço até os limites da imaginação humana. Imagine um relógio de proporções titânicas, construído não com engrenagens de latão, mas com esferas de rocha e gás, todas dançando em uma harmonia gravitacional estabelecida há 4,5 bilhões de anos. Desde os dias de Johannes Kepler, entendemos que o Sistema Solar é uma máquina de repetições eternas. Os planetas, os asteroides, os cometas, todos eles são prisioneiros do Sol, condenados a percorrer elipses fechadas, retornando sempre ao ponto de partida. É um balé previsível, onde cada dançarino está acorrentado ao palco pela mão invisível da gravidade. Mas nas primeiras horas da madrugada, de 19 de outubro de 2017, essa ilusão de ordem fechada foi estilhaçada. No cume do vulcão Haleakala, na ilha de Maui, o ar é rarefeito e o silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo zumbido mecânico do telescópio Pan-STARRS 1. Ali, enquanto o mundo dormia, um computador processava automaticamente as imagens capturadas do céu noturno, procurando por pontos de luz que se moviam contra o fundo fixo das estrelas. A missão de Robert Warwick, o astrônomo de plantão naquela noite fatídica, era mundana e aterrorizante ao mesmo tempo. Ele era um sentinela encarregado de vigiar as sombras, buscando rochas espaciais que pudessem ameaçar a Terra. O que ele encontrou, no entanto, não foi uma ameaça, mas um enigma que desafiaria a própria arquitetura do nosso entendimento cósmico. A tela do computador piscou com a detecção de um objeto fraco, pouco mais que um fantasma pixelado. A princípio, parecia apenas mais um asteroide, um detrito esquecido da formação do nosso sistema planetário. Mas havia algo profundamente errado naqueles dados. A rocha não estava onde deveria estar. Warwick rastreou o movimento do objeto e comparou-o com as imagens da noite anterior. A discrepância era gritante. Para compreender o choque que se seguiu, precisamos visualizar a gravidade do Sol como um vasto e profundo vale. Qualquer objeto nascido neste sistema nasce dentro desse vale e não possui energia suficiente para escalar as paredes e escapar. Eles sobem pelas encostas quando se afastam do Sol, perdem velocidade e, inevitavelmente, deslizam de volta para o fundo. Mas os cálculos preliminares da órbita daquele objeto mostravam uma velocidade que desafiava essa lógica. Ele não estava apenas se movendo rápido, ele se movia com uma fúria cinética que a gravidade do Sol não conseguia domar. A comunidade astronômica global acordou para um alarme silencioso. Warwick alertou o Minor Planet Center e a notícia se espalhou como uma onda de choque elétrica através dos cabos de fibra óptica que conectam os observatórios da Terra. De repente, telescópios no Chile, nas Ilhas Canárias e no Arizona giraram suas cúpulas massivas, apontando seus olhos de vidro para um ponto específico na constelação de Lira. O tempo era o inimigo. O objeto já havia passado pelo seu ponto mais próximo do Sol semanas antes da descoberta. Ele estava se afastando, mergulhando de volta na escuridão, tornando-se mais fraco a cada segundo que passava. Era como chegar a uma cena de crime, momentos depois que o culpado fugiu pela janela. Restavam apenas as pegadas deixadas na poeira cósmica.
À medida que mais dados chegavam, a trajetória do objeto se tornava inegável. A excentricidade de uma órbita é o número que define o seu formato. Um círculo perfeito é 0. Uma elipse alongada, como a de um cometa típico, é um número entre 0 e 1. Mas quando os matemáticos traçaram a curva daquele intruso, o número que emergiu foi 1,2. Isso não é apenas um número, é uma sentença de exílio. Significava que a órbita era hiperbólica. Imagine um skatista descendo uma rampa gigantesca. Se ele desce apenas com a força da gravidade, ele subirá o outro lado até uma certa altura e depois voltará. Mas se ele desce a rampa, impulsionado por um foguete, ele passará pelo fundo com tanta velocidade que voará para fora da rampa do outro lado, para nunca mais voltar. O objeto possuía esse excesso de velocidade hiperbólica. Ele não estava orbitando o Sol. Ele estava apenas de passagem. Ele havia caído do abismo interestelar, mergulhado em nosso poço gravitacional, e agora usava a própria gravidade da nossa estrela como um estilingue para se lançar de volta ao vazio. A realização foi vertiginosa. Pela primeira vez na história da humanidade, estávamos olhando para um pedaço de matéria que não pertencia ao nosso sistema solar. Era um visitante de outra estrela, um viajante que vagava pela galáxia muito antes de os seres humanos aprenderem a olhar para o céu. Mas o que era ele? A primeira reação dos astrônomos foi seguir o protocolo padrão. Assumiram que era um cometa. Cometas são os vagabundos gelados do cosmos, e se algo vem de longe, geralmente traz consigo gelo volátil. O objeto foi batizado provisoriamente de C2017-U1. Os telescópios mais poderosos do mundo, incluindo o Very Large Telescope, no deserto do Atacama, procuraram desesperadamente pelo sinal revelador de um cometa, a coma. Quando o gelo de um cometa se aproxima do calor do Sol, ele sublima, transformando-se instantaneamente em gás e criando uma nuvem brilhante, uma atmosfera temporária que reflete a luz solar. Era isso que todos esperavam ver. Uma cauda majestosa, o hálito quente de uma bola de neve cósmica derretendo. Mas as imagens retornaram uma verdade desconcertante. Não havia nuvem. Não havia cauda. O objeto era um ponto de luz estéril, nítido e impiedoso. O espectro de luz não mostrava sinais de água ou poeira sendo ejetada. Era uma rocha seca, morta e silenciosa. A confusão reinou nos corredores da academia. O objeto foi reclassificado. O prefixo C de cometa foi retirado, substituído pelo A de asteroide. Agora ele era o A2017-U1. Essa mudança burocrática escondia uma crise existencial profunda. Como poderia um pedaço de rocha sólida ser ejetado de outro sistema estelar? A física da formação planetária sugere que é muito mais fácil expulsar cometas leves das periferias de um sistema do que arrancar asteroides pesados e rochosos de suas regiões internas. A existência daquele objeto desafiava as probabilidades estatísticas que havíamos construído com tanto cuidado. Enquanto os cientistas lutavam com a identidade do visitante, o objeto continuava a girar. E foi nesse giro que o mistério se aprofundou. Ao medirem o brilho do objeto ao longo do tempo, os astrônomos notaram algo extraordinário. O brilho não era constante. Ele pulsava ritmicamente, tornando-se 10 vezes mais brilhante, e depois, escurecendo quase até a invisibilidade, num ciclo de cerca de 8 horas. Imagine uma garrafa de vidro lançada ao mar, girando sobre si mesma enquanto flutua. Quando a parte larga da garrafa reflete o sol, vemos um clarão. Quando a ponta estreita se vira para nós, ela quase desaparece. Essa curva de luz extrema sugeria uma forma grotesca e alienígena. Para que o brilho variasse tanto,
O objeto precisava ser incrivelmente alongado. Os modelos computacionais começaram a cuspir formas que pareciam saídas de um pesadelo surrealista. Um charuto cósmico, uma agulha de pedra, ou talvez uma panqueca achatada e distorcida. Nada no nosso sistema solar se parecia com aquilo. Era uma anomalia geométrica girando descontroladamente, tombando através do vácuo como um navio naufragado nas ondas do tempo. A urgência da situação exigia um nome que fosse mais do que um código alfanumérico estéril. A descoberta havia sido feita no Havaí, e parecia apropriado que a cultura daquelas ilhas, intimamente ligada à navegação pelas estrelas, batizasse o primeiro viajante interestelar. Os astrônomos consultaram especialistas na língua havaiana. Eles precisavam de uma palavra que capturasse a essência daquele evento único, a chegada de um emissário da escuridão profunda. O nome escolhido ressoou com uma poesia antiga e solene: Oumuamua. O nome é complexo e multifacetado. O termo ou significa querer alcançar, estender a mão. Mua significa o primeiro, o que vai à frente. A repetição da sílaba enfatiza a importância. Traduzido livremente, significa um mensageiro de longe que chega primeiro. Era o batedor, o explorador solitário, enviado pela galáxia para nos inspecionar, ou talvez apenas para nos ignorar. Mas, à medida que o nome Oumuamua começava a ser impresso nas manchetes de jornais ao redor do mundo, e a humanidade começava a olhar para cima com uma mistura de admiração e medo, uma nova anomalia estava prestes a ser descoberta nos dados. O objeto não estava apenas girando de forma estranha. Ele não estava apenas se movendo rápido demais. Havia algo sutil na sua trajetória de saída, um desvio minúsculo que a gravidade do Sol e dos planetas não conseguia explicar. Era como se, no silêncio do espaço profundo, o mensageiro tivesse ligado um motor invisível. A física newtoniana, a rocha sobre a qual construímos nossa compreensão do movimento celeste, estava falhando em prever onde o Oumuamua estaria na noite seguinte. Ele estava acelerando. Não era a aceleração brutal de um foguete químico, mas um empurrão suave e persistente, desafiando a inércia. Se fosse um cometa, a liberação de gases explicaria esse impulso, agindo como propulsores naturais. Mas já havíamos estabelecido que ele era seco, desprovido de coma, uma tumba de pedra silenciosa. Então, o que estava empurrando o Oumuamua? O mistério deixou de ser apenas uma questão de classificação orbital para se tornar um enigma físico. As mentes mais brilhantes do planeta começaram a considerar o impossível. Se não era gás, se não era gravidade, restava apenas a radiação solar, a pressão fantasmagórica da luz empurrando a matéria. Mas para que a luz do Sol empurrasse uma rocha de centenas de metros com tal força, a rocha teria que ser incrivelmente leve, talvez oca, ou talvez tão fina quanto uma folha de papel. E a natureza, até onde sabíamos, não constrói folhas de papel de rocha interestelar. A tensão nos observatórios transformou-se em uma febre especulativa. O Oumuamua já havia passado pela órbita de Marte, cruzando a fronteira em direção a Júpiter, desaparecendo na noite eterna. Estávamos perdendo a chance de responder às perguntas que ele trazia. Cada fóton de luz que conseguíamos capturar dele era um tesouro inestimável, um sussurro de um lugar que nunca visitaremos. O mensageiro estava partindo, levando seus segredos consigo, deixando para trás uma humanidade atordoada, forçada a confrontar a vastidão de sua própria ignorância. Havíamos passado séculos olhando para o oceano cósmico, acreditando que conhecíamos todas as espécies de peixes
que nadavam perto da nossa costa. E então, de repente, vimos uma barbatana que não conseguíamos identificar cortar a água e desaparecer. Seria o Oumuamua apenas uma rocha estranha, uma coincidência estatística em um universo de caos? Ou seria a evidência de algo mais profundo, uma relíquia de uma história galáctica da qual somos meros espectadores? Enquanto os telescópios se esforçavam para ver o ponto de luz diminuindo, uma pergunta inquietante começou a se formar na mente de alguns. Uma pergunta que oscilava perigosamente entre a ciência rigorosa e a ficção científica. Se a natureza não consegue explicar a aceleração, o que resta? Imagine um farol solitário na costa de um mundo esquecido. Em uma noite de tempestade, o observador distante não vê a torre de pedra, nem a lanterna de vidro, nem o guardião que mantém a chama. Ele vê apenas o pulso. Luz, escuridão, luz, escuridão. É um código binário escrito no tecido da noite, uma mensagem que precede a forma. Antes de sabermos o que algo é, sabemos como ele brilha. Foi assim que a humanidade tocou pela primeira vez a verdadeira estranheza do visitante. Não com uma fotografia de alta resolução, nem com uma varredura de radar detalhada, mas com um gráfico tremeluzente de fótons, colidindo com sensores de silício no topo de um vulcão havaiano. O que os astrônomos viram naquelas noites insones de outubro não foi uma imagem, mas um ritmo cardíaco vindo do abismo, e esse ritmo contava uma história impossível. No vácuo silencioso, a maioria das rochas espaciais se comporta com uma previsibilidade reconfortante. Asteroides em nosso próprio sistema solar são, em sua maioria, batatas cósmicas, esferas imperfeitas ou aglomerados irregulares de entulho. Quando giram, refletem a luz do Sol. Como suas formas são grosseiramente arredondadas, a quantidade de luz que refletem muda apenas sutilmente. O brilho aumenta e diminui, talvez 10 ou 20%, um suave subir e descer, como o peito de um gigante adormecido. Mas o visitante não dormia. Ele gritava. À medida que os telescópios rastreavam seu ponto de luz, fugindo para a escuridão, o brilho do objeto despencava violentamente. A cada poucas horas, sua luminosidade caía por um fator de 10, tornando-se quase invisível contra o fundo estrelado, antes de explodir de volta à claridade máxima. No teatro da astronomia, isso não é apenas uma anomalia, é um escândalo geométrico. Para que um objeto sólido, iluminado por uma única fonte de luz como o Sol, exiba uma variação de brilho tão extrema, ele não pode ser uma esfera, não pode ser uma batata. A física da reflexão exige que ele possua uma proporção grotesca. Imagine uma moeda girando no ar. Quando a face plana reflete a luz, ela brilha intensamente. Quando a borda fina se volta para você, ela quase desaparece. Os modelos matemáticos começaram a cuspir formas que desafiavam a imaginação. Para explicar a curva de luz, o objeto teria que ser pelo menos 10 vezes mais longo do que largo. A primeira imagem que capturou a mente do público foi a de um charuto cósmico, uma agulha de pedra ou metal girando no vazio. Mas refinamentos posteriores nos cálculos, considerando como a luz se espalha sobre superfícies ásperas, sugeriram algo talvez ainda mais perturbador. Não um charuto, mas um disco, uma panqueca, um fragmento achatado e vasto. Esta geometria é o primeiro grande silêncio que o objeto impõe aos nossos preconceitos. A natureza, em sua vasta criatividade, detesta tais formas. A gravidade é uma força escultora que ama a esfera. Ela puxa tudo para o centro, alisando arestas, colapsando montanhas, buscando o equilíbrio hidrostático perfeito de uma gota d'água ou de um planeta.
Mesmo quando a gravidade falha em criar esferas perfeitas, ela cria aglomerados de cascalho, pilhas de entulho mantidas juntas por forças fracas. Ela não cria monólitos alongados. Ela não forja discos perfeitos de material sólido. Para criar tal forma, é necessária uma violência específica ou uma intenção deliberada. Enquanto o objeto mergulhava de volta para o espaço profundo, ele não girava com a graça de um peão estável. A análise da curva de luz revelou que ele estava em um estado de rotação excitada, ou o que chamamos de movimento de tombamento. Ele não girava simplesmente em torno de um eixo principal. Ele oscilava, balançava e revirava-se caoticamente, como um navio sem leme em um mar tempestuoso. Esse movimento caótico é uma cicatriz. É a memória cinética de um trauma antigo. Um objeto não tomba dessa maneira, a menos que tenha sido perturbado. No vácuo, não há ar para amortecer esse movimento. A fricção não existe para roubar a energia e estabilizar a rotação ao longo de milhões de anos. O caos rotacional do visitante sugere que ele manteve esse movimento torturado desde o momento de seu nascimento, ou desde o evento violento que o expulsou de seu lar. Ele tem viajado pelas estrelas, não como uma sonda serena, mas como os destroços de uma explosão, girando descontroladamente através das eras. Aqui, a mente científica deve lutar contra a tentação do artifício e mergulhar na brutalidade da astrofísica estelar para encontrar uma explicação natural. Se a gravidade suave da acreção não pode construir essa forma, então, talvez a gravidade violenta da destruição possa. Imagine uma garrafa lançada ao mar cósmico. Mas esta não é uma garrafa de vidro contendo um pergaminho. A própria garrafa é a mensagem, e sua forma distorcida conta a história do naufrágio que a lançou às ondas. Para esculpir uma forma tão extrema, devemos olhar para as forças de maré. Estas são as mesmas forças que a Lua exerce sobre os oceanos da Terra, mas ampliadas a níveis apocalípticos. Considere um sistema estelar distante, talvez orbitando uma anã vermelha, uma estrela densa e fria com um poço gravitacional profundo. Neste sistema, um corpo planetário, talvez um planeta rochoso semelhante à Terra ou um grande asteroide, comete o erro fatal de se aproximar demais de sua estrela-mãe. Ele cruza uma linha invisível no espaço, conhecida como o limite de Roche. Dentro desta fronteira, a gravidade deixa de ser uma força que mantém mundos unidos e torna-se uma força que os despedaça. A atração gravitacional, no lado do planeta, voltado para a estrela, torna-se imensamente mais forte do que a atração no lado oposto. A própria rocha começa a gemer sob a tensão. O planeta não é apenas puxado, ele é esticado. Em um cataclismo silencioso, o mundo se desfaz. Ele é rasgado em fragmentos, mas não em pedaços aleatórios. A força de maré estica o material planetário em longos filamentos de rocha derretida e metal, como caramelo quente sendo puxado por mãos invisíveis. O planeta é liquefeito e distendido em rios de magma flutuando no espaço. Então, a dinâmica orbital entra em jogo. Alguns desses fragmentos caem na estrela e são consumidos, mas outros ganham energia do encontro. Eles são acelerados, estilingados pela gravidade da estrela, em trajetórias de escape. À medida que esses filamentos alongados de rocha derretida são arremessados para o frio interestelar, eles começam a esfriar rapidamente. O calor da destruição se dissipa no vácuo. O que era um rio de magma alongado congela instantaneamente, solidificando-se em uma forma que a gravidade normal nunca permitiria. O fluido torna-se pedra. O filamento torna-se um fragmento em forma de charuto.
ou se as forças de cisalhamento forem diferentes. Uma laje achatada, como uma panqueca. A crosta endurece, preservando para sempre a geometria daquele momento final de agonia planetária. O objeto torna-se um fóssil do processo de sua própria criação. E o chute gravitacional que o expulsou do sistema deixa-o girando, tombando caoticamente, uma dança de morte que continuará por bilhões de anos, enquanto ele atravessa o vazio entre as estrelas. Esta teoria, a da ruptura por maré, oferece um consolo para a mente perturbada pela geometria do visitante. Ela nos diz que o universo é um lugar de violência criativa, onde a destruição de um mundo pode dar origem a viajantes interestelares. Sob essa luz, o objeto não é uma nave, mas um estilhaço. É um pedaço de um esqueleto planetário, um fêmur cósmico arremessado para fora da caverna de seu nascimento. No entanto, mesmo esta explicação exige uma coincidência extraordinária. A chance de detectarmos tal fragmento implica que o universo deve estar repleto deles. Para que um deles passe tão perto do Sol, aleatoriamente, cada estrela na galáxia teria que ter triturado e ejetado quatrilhões de toneladas de rocha. O espaço interestelar não seria um vazio, mas um nevoeiro de cadáveres planetários congelados. E há a questão da densidade. Para sobreviver às forças de maré, sem se desintegrar em poeira, e depois manter essa forma alongada contra as tensões de rotação, o objeto deve possuir uma coesão interna formidável. Ele deve ser feito de algo mais duro que a pedra comum. Talvez um metal rico ou uma rocha que foi recozida no fogo da quase destruição. A metáfora da garrafa no oceano ganha então uma nova camada de complexidade. Se for um objeto natural, é uma garrafa forjada no inferno. Ela carrega em sua forma a assinatura da estrela que a matou e a expulsou. A superfície, avermelhada e escurecida pela exposição a eras de raios cósmicos, é a pátina de uma viagem que desafia a compreensão humana do tempo. Nós olhamos para a curva de luz e vemos o objeto piscar. Brilhante, escuro, brilhante, escuro. Não é um sinal de rádio inteligente, mas é uma transmissão de dados físicos. A forma achatada ou alongada nos diz que as regras de formação planetária que conhecemos aqui, no nosso calmo quintal solar, são apenas um subconjunto de uma realidade galáctica muito mais violenta. Se aceitarmos a hipótese natural, devemos aceitar que vivemos em uma galáxia que é um moedor de carne, constantemente mastigando mundos e cuspindo os ossos para o escuro. O visitante seria um desses ossos, girando em seu túmulo cinético, passando por nós, sem cumprimentar, indiferente à nossa curiosidade. Mas a geometria é apenas a primeira camada do mistério. A forma explica a luz, mas não explica o movimento através do espaço. Um objeto inerte, um estilhaço de rocha morta, deve obedecer a uma lei, acima de todas as outras. A gravidade do Sol deve ditar sua trajetória com precisão absoluta. Ele deve cair em direção ao Sol e desacelerar ao sair, seguindo a curva perfeita traçada por Isaac Newton e refinada por Albert Einstein. A pedra morta não tem vontade. A pedra morta não escolhe seu caminho. No entanto, à medida que os astrônomos mapeavam a posição do objeto dia após dia, uma discrepância começou a surgir nos dados. Uma falha sutil na profecia matemática. O objeto estava onde não deveria estar. Ele estava se movendo um pouco rápido demais, desviando-se da linha que a gravidade sozinha havia desenhado para ele. Era como se, em meio ao seu giro caótico e sua forma impossível, algo estivesse empurrando-o. Se a forma de panqueca ou charuto foi esculpida pela violência das marés estelares, o que explicaria esse desvio?
o que daria a um cadáver planetário o poder de desafiar a gravidade do Sol. Aqui, deixamos a geometria sólida e entramos no reino das forças invisíveis, onde a luz do Sol deixa de ser apenas iluminação e torna-se um vento, e onde a evaporação do gelo invisível pode agir como um motor foguete silencioso. Ou onde a explicação natural começa a se desgastar nas bordas, revelando a possibilidade de que a garrafa lançada ao mar não seja apenas um pedaço de vidro derretido, mas algo construído para navegar nas correntes. A geometria desconcertante do visitante preparou o palco, mas foi a sua recusa em obedecer à gravidade que transformou a curiosidade em obsessão. Pois no vácuo, a forma pode ser um acidente, mas a aceleração sem causa visível é um desafio à nossa compreensão da realidade. O que empurra o andarilho? Imagine Praga no inverno de 1619. Johannes Kepler, o homem que decifrou a coreografia dos planetas, está debruçado sobre manuscritos iluminados apenas pela chama vacilante de uma vela. Ele observa os relatos sobre cometas, aquelas espadas de luz que rasgavam os céus antigos, e percebe algo que desafiava a intuição da época. As caudas dos cometas, notou ele, apontavam sempre para longe do Sol, como se uma brisa invisível soprasse a partir da estrela, empurrando a poeira cósmica contra o vasto escuro. Kepler, em sua genialidade, foi o primeiro a sugerir que a luz solar exercia pressão, uma mão fantasmagórica capaz de tocar a matéria. 4 séculos depois, essa visão kepleriana ressurge nos corredores frios dos observatórios modernos, não como uma teoria poética, mas como o fulcro de um mistério que abalaria as fundações da astrofísica contemporânea. Oumuamua, o viajante solitário, já havia passado pelo periélio, o ponto de maior aproximação com a nossa estrela, e iniciava sua longa e silenciosa retirada em direção à escuridão interestelar de onde veio. Neste momento, a expectativa científica era de uma previsibilidade monótona. Isaac Newton, com suas leis imutáveis, deveria assumir o comando. A gravidade do Sol, essa corda invisível que ata os mundos, deveria puxar o objeto de volta, desacelerando sua fuga conforme ele subia o poço gravitacional do sistema solar. O movimento deveria ser um relógio suíço cósmico, calculável com precisão absoluta, onde a velocidade do objeto diminui matematicamente à medida que a distância aumenta. Mas o universo, em sua infinita capacidade de nos humilhar, recusou-se a obedecer. À medida que os telescópios, incluindo o Hubble e o Very Large Telescope no Chile, continuavam a rastrear o ponto de luz cada vez mais fraco, os dados começaram a contar uma história impossível. As posições observadas do Oumuamua não coincidiam com as posições calculadas. Havia um desvio. O objeto estava se movendo mais rápido do que a gravidade do Sol deveria permitir. Imagine um carro que, após desligar o motor e começar a subir uma colina íngreme, em vez de perder velocidade gradualmente até parar, mantém um impulso inexplicável, como se uma mão invisível o empurrasse para o topo. Era isso que os astrônomos viam. Oumuamua estava chegando a posições no espaço milhares de quilômetros à frente de onde deveria estar, se apenas a gravidade estivesse ditando seu destino. Na mecânica celeste, tal fenômeno não é, por si só, mágico. Cometas fazem isso o tempo todo. Quando um cometa se aproxima do calor solar, o gelo em sua superfície sublima, transformando-se violentamente de sólido para gás. Esses jatos de gás irrompem da superfície congelada, agindo como propulsores de foguetes naturais. É a terceira lei de Newton
em ação e reação bruta. O gás é expelido para um lado e o núcleo do cometa é empurrado para o outro. Essa força adicional, nascida do calor e do gelo, é o que chamamos de aceleração não gravitacional. O problema, o grande e perturbador problema, que fez os cientistas olharem para seus monitores com incredulidade, era que Oumuamua não era um cometa, ou, pelo menos, não se comportava como um. Onde estava a cauda? Onde estava a coma? A nuvem brilhante de gás e poeira que envolve o núcleo de qualquer cometa respeitável em atividade? Os telescópios perscrutaram o objeto em busca de qualquer sinal de desgaseificação. O telescópio espacial Spitzer, com sua visão infravermelha, capaz de detectar o calor mais tênue, procurou por poeira ou monóxido de carbono sendo ejetado. A resposta foi um silêncio absoluto. O espaço ao redor do Oumuamua estava limpo, intocado, vazio. Aqui reside o paradoxo que transformou uma curiosidade astronômica em um enigma físico. Tínhamos um objeto que acelerava como um cometa, empurrado por uma força misteriosa para longe do Sol, mas que parecia inerte como um asteroide, uma pedra morta e seca girando no vácuo. Era como ver um foguete decolar sem chamas, sem fumaça e sem som. A magnitude dessa força extra era sutil, cerca de 1/1000 da força da gravidade solar, mas em termos de dinâmica orbital, era um grito ensurdecedor. Para explicar tal empurrão sem uma cauda visível, os modelos físicos tiveram que ser contorcidos ao limite. Se fosse desgaseificação, teria que ser de um tipo nunca antes visto. Talvez o objeto estivesse expelindo água pura, sem poeira misturada, tornando o jato invisível aos nossos instrumentos ópticos. Mas a água requer calor significativo para sublimar, e a quantidade necessária para gerar tal empurrão teria, invariavelmente, alterado a rotação do objeto. Pense em um peão girando. Se você acoplar um pequeno jato em um de seus lados, o empurrão não apenas moverá o peão pelo chão, mas também fará com que ele gire mais rápido, ou mude seu eixo de rotação violentamente. A curva de luz do Oumuamua, aquele brilho pulsante que nos revelou sua forma alongada, não mostrou a mudança caótica no período de rotação que grandes jatos de gás teriam causado. O objeto manteve sua queda controlada, sua rotação complexa, indiferente à força que o impulsionava. Os teóricos, diante desse impasse, voltaram-se para o legado de Kepler. A pressão de radiação solar. A luz, embora não tenha massa, carrega momentum. Quando os fótons do Sol atingem uma superfície, eles exercem uma pressão minúscula, como granizo caindo sobre um telhado de zinco. Para um asteroide comum, denso e rochoso, essa pressão é irrelevante, incapaz de alterar seu curso de maneira mensurável. É como tentar mover um navio de carga atirando bolas de tênis em seu casco. No entanto, se o objeto for leve o suficiente, ou se sua área de superfície for imensa em relação à sua massa, a luz solar torna-se um vento poderoso. Para que a aceleração observada no Oumuamua fosse causada puramente pela luz do Sol, refletida em sua superfície, a física impõe uma restrição severa sobre sua densidade. O objeto não poderia ser uma rocha sólida. Teria que ser algo extraordinariamente rarefeito. Os cálculos indicavam que, para a luz solar empurrá-lo com tal vigor, Oumuamua precisaria ter uma espessura inferior a 1 milímetro, talvez tão fina quanto uma folha de papel, estendendo-se por uma área vasta. A natureza, em sua geologia cósmica, não costuma forjar folhas de pedra ou metal com tais proporções. A erosão espacial, os micrometeoritos e a radiação tendem a pulverizar estruturas tão delicadas ao longo de eras.
Surgiu então a hipótese de um floco de poeira fractal, uma estrutura porosa, como uma teia de aranha congelada, nascida nas regiões mais externas de um sistema planetário desconhecido. Uma nuvem de fumaça sólida, mantida unida por forças eletrostáticas, com uma densidade tão baixa que flutuaria sobre a atmosfera da Terra como uma pena. Mas tal estrutura sobreviveria à viagem interestelar? Sobreviveria às forças de maré ao passar tão perto do nosso Sol, sem se desintegrar em uma nuvem de partículas? A anomalia da aceleração fechou as portas para as explicações fáceis. Não era um cometa normal, pois não havia gás. Não era um asteroide normal, pois se movia rápido demais. Era algo que a natureza permite em teoria, mas que nunca havia nos mostrado na prática. A cada dia que passava, o objeto se afastava mais, levando consigo a resposta. A distância tornava os dados mais ruidosos, as medições mais difíceis. O que restou foi a certeza de que as leis de Newton não foram violadas, mas foram aplicadas a um corpo cuja constituição desafiava a nossa biblioteca de materiais celestes. Estávamos observando um objeto que agia com um propósito aparente, ganhando velocidade na saída, como se estivesse ansioso para deixar o nosso sistema solar para trás. A ausência de evidência, a falta de cauda, a falta de calor, a falta de poeira, tornou-se a evidência mais forte de que estávamos lidando com uma classe de objeto totalmente nova. O mistério da aceleração não gravitacional transformou Oumuamua de uma curiosidade rochosa em um desafio existencial. Se a natureza pode criar propulsão sem exaustão visível, então nossos modelos de formação planetária estão incompletos. Se a natureza não pode, então devemos confrontar a possibilidade de que a força que empurrou Oumuamua não fosse nem o gelo sublimando, nem a sorte do acaso, mas algo que requer uma arquitetura, uma intenção ou uma origem que transcende a geologia inerte. O silêncio do objeto, movendo-se mais rápido do que a gravidade permitia, ecoava uma pergunta perturbadora que pairava sobre os dados. O que mais, além da luz e do gelo, pode empurrar um corpo através das estrelas? Imagine um tribunal silencioso, onde o juiz é a física e o júri é composto por probabilidades matemáticas. No centro do salão, uma única peça de evidência repousa sobre a mesa, um conjunto de números que descrevem uma trajetória impossível. A gravidade, aquela lei antiga e inabalável que governa a dança dos planetas desde o primeiro suspiro do cosmos, ditava que o intruso deveria ter desacelerado à medida que se afastava do Sol. Mas os números gritavam uma história diferente. O objeto havia acelerado. Havia uma força invisível empurrando-o para as profundezas escuras, uma mão fantasmagórica nas costas do viajante. Foi neste momento que a unanimidade da comunidade científica se estilhaçou, não com um estrondo, mas com o sussurro de uma ideia que muitos consideravam uma heresia moderna. Sentado em seu escritório na Universidade de Harvard, o físico Avi Loeb olhou para esses dados e cometeu o pecado capital da astronomia conservadora. Ele ousou perguntar se a natureza, em sua vasta criatividade, poderia não ser a autora daquela anomalia. A navalha de Ockham, o princípio filosófico que sugere que a explicação mais simples é geralmente a correta, foi empunhada por ambos os lados deste novo campo de batalha. Para a maioria, a explicação mais simples era uma rocha estranha. Para Loeb, a explicação mais simples para um objeto que se move como uma vela ao vento é que ele seja, de fato, uma vela. A proposta era audaciosa em sua simplicidade técnica e aterrorizante em suas implicações. Loeb sugeriu que o excesso de aceleração
Não vinha de jatos de gás, que ninguém tinha visto, mas da própria luz do sol. Para entender essa visão, precisamos visualizar a luz não apenas como iluminação, mas como uma chuva física. Cada fóton que escapa da fornalha nuclear do nosso Sol carrega consigo um minúsculo pacote de momento, um empurrão infinitesimal. Quando a luz atinge uma superfície, ela exerce pressão, da mesma forma que o vento exerce pressão sobre o tecido de um navio no oceano. Mas a gravidade do Sol é uma correnteza poderosa, puxando tudo para dentro. Para que a pressão suave da luz solar vença a atração titânica da gravidade e empurre um objeto para fora, esse objeto precisa ter propriedades muito específicas. Ele não pode ser uma rocha densa e pesada. Ele precisa ser leve, incrivelmente leve e espalhado por uma grande área. A matemática de Loeb pintou a imagem de uma estrutura com a espessura de menos de 1 milímetro, uma membrana cintilante lançada através do abismo interestelar, uma vela de luz. Se esta hipótese fosse verdadeira, Oumuamua não era um asteroide, nem um cometa. Era uma boia, deixada à deriva na correnteza galáctica, ou talvez uma sonda extinta, um pedaço de tecnologia de uma civilização que pode ter desaparecido há bilhões de anos, girando silenciosamente no vácuo como uma garrafa lançada ao mar cósmico. A ideia transformou a ausência de evidência na própria evidência. O fato de não vermos calor emanando do objeto, o fato de ele ser tão brilhante e sua forma tão extrema, tudo isso se encaixava na descrição de uma vela artificial, talvez rasgada e retorcida por eras de erosão pela poeira interestelar. A aceleração anômala deixava de ser um mistério e tornava-se a assinatura de sua função. O universo, argumentava Loeb, poderia estar cheio desses detritos tecnológicos, e nós, como habitantes de uma ilha isolada, acabávamos de ver o primeiro pedaço de plástico trazido pela maré, confundindo-o com uma pedra polida. No entanto, a ciência é um empreendimento conservador por necessidade. Afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, e a sugestão de alienígenas, mesmo que mortos ou ausentes, ativou o sistema imunológico do corpo científico. A comunidade astronômica recuou, buscando desesperadamente uma explicação que mantivesse Oumuamua dentro do reino do natural, do conhecido, do confortável. Se não era uma vela construída por mãos inteligentes, então precisava ser um tipo de cometa que nunca tínhamos visto antes. O problema central permanecia o mesmo. Como um objeto acelera sem liberar gás visível? Os cometas normais são bolas de neve suja que, ao se aproximarem do Sol, sublimam. O gelo vira gás, criando uma cauda brilhante e visível que age como um motor de foguete natural. Mas os telescópios mais poderosos da humanidade, olhos que podem ver galáxias, no início dos tempos, olharam para Oumuamua e não viram nada. Nenhuma cauda, nenhuma poeira. Apenas um ponto de luz silencioso. Foi então que surgiu a teoria dos gelos exóticos, uma tentativa fascinante de explicar o invisível através do invisível. Imagine um iceberg, não de água congelada como os que flutuam no Atlântico Norte, mas feito de hidrogênio molecular puro. O hidrogênio é o elemento mais abundante e mais simples do universo, o combustível das estrelas. Nas nuvens moleculares gigantes, berçários onde as estrelas nascem, as temperaturas descem a níveis tão próximos do zero absoluto que o próprio ar que permeia o cosmos congela. A teoria propunha que Oumuamua era um fragmento desse gelo primordial, um iceberg de hidrogênio. À medida que se aproximava do Sol, a luz aqueceria sua superfície. O hidrogênio sólido sublimaria,
transformando-se diretamente em gás hidrogênio. E aqui reside a elegância desta solução natural. O gás hidrogênio é transparente. Nossos telescópios ópticos não o veriam. Não haveria poeira de carbono para refletir a luz solar. O motor do foguete estaria funcionando a plena potência, empurrando o objeto e causando a misteriosa aceleração. Mas o escapamento seria perfeitamente invisível. Essa teoria oferecia uma solução para a forma estranha também. Se você pegar uma barra de sabão e usá-la repetidamente, ela não desaparece uniformemente. Ela se achata. Ela se torna uma lasca fina antes de se desintegrar. Um iceberg de hidrogênio viajando pelo espaço, sendo corroído pela radiação cósmica e depois pela luz solar, sofreria o mesmo destino. Oumuamua teria chegado ao nosso sistema solar como uma esfera e sido esculpido na forma de uma panqueca, achatada pela sua própria evaporação, um fantasma diminuindo a cada segundo. Mas o universo raramente facilita as coisas. A hipótese do hidrogênio enfrentou seus próprios demônios matemáticos. Críticos apontaram que um iceberg de hidrogênio puro dificilmente sobreviveria à jornada de milhões de anos através do espaço interestelar. A luz das estrelas distantes e o calor gerado pelas colisões com a poeira galáctica o teriam vaporizado muito antes de ele chegar perto do nosso Sol. Ele teria desaparecido no vazio, um suspiro congelado perdido na noite. Então, os teóricos voltaram às pranchetas e surgiram com um novo candidato: o nitrogênio. Nós conhecemos o gelo de nitrogênio. Nós o vimos cobrindo a superfície de Plutão, vastas planícies brancas e brilhantes na orla do nosso sistema solar. A nova proposta sugeria que Oumuamua era um estilhaço, um fragmento arrancado da superfície de um exoplaneta semelhante a Plutão. Imagine um mundo distante, coberto de geleiras de nitrogênio, atingido por um impacto cataclísmico 500 bilhão de anos atrás. O impacto lança trilhões de fragmentos no espaço. A maioria é perdida, mas apenas um, viaja através do abismo para cruzar nosso caminho. O nitrogênio, assim como o hidrogênio, sublimaria de forma quase invisível aos nossos instrumentos atuais. Ele forneceria o empurrão necessário para explicar a aceleração. Ele explicaria a forma achatada, através da erosão solar. E, crucialmente, o gelo de nitrogênio é mais resistente que o de hidrogênio, capaz de sobreviver à longa e solitária travessia entre as estrelas. Aqui, o debate científico revela sua verdadeira natureza. Não é uma luta entre a verdade e a mentira, mas um conflito entre diferentes tipos de histórias. De um lado, temos a história de Loeb, um universo povoado, onde artefatos de civilizações antigas flutuam como lixo espacial. E nós somos os arqueólogos cósmicos tentando decifrar seus propósitos. É uma história que apela à nossa solidão, ao nosso desejo profundo de não estarmos sós. Do outro lado, temos a história dos gelos exóticos, um universo de processos naturais violentos e belos, onde fragmentos de planetas mortos viajam como mensageiros químicos, dissolvendo-se no esquecimento. É uma história que fala da indiferença majestosa da física. Ambas as teorias explicam os dados. Ambas explicam a aceleração. Ambas explicam a forma. Mas elas exigem que acreditemos em coisas que nunca vimos. Nunca vimos uma vela de luz alienígena. Nunca vimos um iceberg de hidrogênio ou um fragmento de nitrogênio interestelar. Estamos tateando no escuro, sentindo a forma de um elefante invisível, tentando adivinhar sua natureza apenas pelo som de seus passos. Oumuamua, indiferente às nossas disputas, continuou sua fuga. A cada dia que passava, ele se tornava mais fraco, mais distante, voltando para a escuridão de onde veio.
Ele não nos deu respostas. Ele nos deu um espelho. Ao olharmos para esse objeto, vimos o reflexo de nossos próprios preconceitos, nossos medos e nossas esperanças. Se for uma rocha, o universo é vasto e cheio de escombros. Se for uma máquina, o universo é vasto e cheio de mentes. A fratura na comunidade científica não curou. Ela se tornou uma cicatriz permanente, um lembrete de que, na fronteira do conhecimento, a linha entre o que é fisicamente possível e o que é estatisticamente provável torna-se tênue. E enquanto os cientistas refinavam suas equações, calculando a densidade do nitrogênio e a refletividade de velas solares, uma questão mais profunda começou a emergir das sombras. Se aceitarmos a explicação natural, se aceitarmos que foi apenas um pedaço de gelo invisível, então devemos aceitar que o universo é capaz de criar camuflagens perfeitas. Mas se nos permitirmos, mesmo que por um breve momento, considerar a alternativa artificial, somos forçados a confrontar o paradoxo de Fermi com uma nova urgência. Se eles estão lá fora, e se eles enviam suas máquinas através das correntes estelares, por que este mensageiro permaneceu em silêncio? Por que ele passou por nós sem um sinal, sem um cumprimento, comportando-se exatamente como uma pedra muda? Talvez a resposta não esteja na composição do objeto, mas na nossa própria insignificância. Talvez não fôssemos o destino. Talvez fôssemos apenas um ponto de referência irrelevante na carta de navegação de uma viagem que começou antes de nossa espécie descer das árvores. À medida que Oumuamua cruzava a órbita de Júpiter, já invisível para tudo, exceto para a matemática, ele deixou para trás um legado de dúvida. Ele nos ensinou que nossos olhos são limitados e que nossa imaginação é uma ferramenta científica tão vital quanto nossos telescópios. A aceleração anômala foi explicada, sim, mas a que custo? Trocamos um mistério por outro, substituindo a ignorância por teorias que dançam no limite do verificável. E assim, o debate continua, não nos corredores da academia, mas na quietude da mente humana que olha para cima. O céu não é mais apenas um teto de estrelas. É um oceano profundo, onde coisas estranhas nadam. Coisas que podem ser gelo derretendo ou velas capturando a luz de sóis moribundos. O objeto se foi, mas a porta que ele abriu permanece entreaberta. E através dessa fresta, sentimos uma brisa fria que cheira a algo antigo e desconhecido. Será que a verdadeira natureza de Oumuamua importa tanto quanto o que ele revelou sobre nós mesmos? Mostrou-nos que estamos prontos para ver vida nas sombras ou desesperados para negar sua possibilidade? Enquanto os astrônomos guardavam seus dados e os teóricos publicavam seus artigos finais, o universo preparava sua próxima lição, pois a raridade de um evento é apenas uma questão de tempo em uma escala cósmica. Se um visitou, outros virão. E da próxima vez, estaremos olhando não apenas com telescópios, mas com a certeza inquietante de que o silêncio do espaço pode estar enganando a todos nós. Há um silêncio profundo que se instala após a passagem de uma tempestade, uma quietude pesada que ecoa a ausência do trovão. Assim, é o vazio deixado por Oumuamua. Enquanto a humanidade debatia sua natureza e os astrônomos corriam para apontar suas lentes trêmulas para o abismo, o visitante não esperou. Ele cruzou a órbita de Marte, mergulhou além de Júpiter e, como um corredor que nem sequer nota a multidão nas arquibancadas, desapareceu na noite eterna do sistema solar exterior. Ficamos para trás, olhando para o rastro frio de dados, confrontados com uma verdade amarga
sobre a nossa própria imobilidade. A frustração que permeia a comunidade científica não é apenas intelectual, é cinética. Pela primeira vez na história, tivemos um alvo interestelar tangível, um fragmento de outro mundo ao alcance dos nossos instrumentos, e fomos incapazes de tocá-lo. A física que governa nossos foguetes, a mesma que nos levou à Lua e enviou as Voyagers para a fronteira heliosférica, tornou-se subitamente uma corrente pesada, prendendo-nos à costa, enquanto o navio mais importante da história zarpava para o esquecimento. Para entender por que não lançamos imediatamente uma missão de interceptação, precisamos visualizar o cosmos não como um vazio estático, mas como um oceano de velocidades relativas vertiginosas. Apanhar o Oumuamua não é como perseguir um carro numa estrada. É como tentar alcançar uma bala de rifle enquanto se está montado em uma tartaruga. A Voyager 1, a máquina mais rápida já construída pela mão humana e lançada há mais de 4 décadas, viaja a uma velocidade impressionante de 17 km por segundo. Contudo, o Oumuamua deixou nosso sistema viajando a 26 km por segundo, uma velocidade excessiva hiperbólica que zomba da nossa engenharia química convencional. A diferença de energia necessária para fechar essa lacuna não é linear, é exponencial. Na equação cruel do foguete, cada grama de velocidade extra exige toneladas de combustível, que por sua vez exigem mais combustível para serem transportadas, criando uma tirania de massa que mantém nossas ambições acorrentadas à gravidade da Terra. Se tivéssemos um foguete pronto na plataforma de lançamento, no momento exato da descoberta, carregado com o máximo de combustível possível, ainda assim, teríamos assistido ao visitante transformar-se num ponto de luz inalcançável. A janela de oportunidade não se fechou. Ela nunca esteve verdadeiramente aberta para a tecnologia que tínhamos em mãos naquele outubro fatídico. Mas a resignação não é uma característica da espécie humana. Diante da impossibilidade física, a imaginação dos engenheiros astrodinâmicos acendeu-se com uma audácia fervorosa. Das cinzas dessa oportunidade perdida, surgiu o Projeto Lyra. O conceito por trás do Projeto Lyra é uma rejeição da força bruta em favor da elegância gravitacional. Se nossos motores químicos são fracos demais para perseguir o intruso no vazio frio, então devemos buscar energia na maior fonte disponível, o próprio Sol. A proposta soa como loucura para os não iniciados. Para alcançar o objeto que foge para o frio interestelar, uma sonda não deve ser lançada em direção a ele, mas sim na direção oposta. A nave teria que mergulhar em direção ao Sol, caindo perigosamente perto da fornalha estelar. Esta manobra baseia-se no efeito Obert, um princípio da mecânica orbital que dita que um motor de foguete é mais eficiente quando a nave está se movendo em alta velocidade, no ponto mais profundo de um poço gravitacional. Imagine um skatista descendo uma rampa gigantesca. Se ele der um impulso extra, exatamente no ponto mais baixo e mais rápido da curva, a energia ganha é multiplicada, lançando-o para o outro lado com uma velocidade muito superior à que ele poderia gerar no plano. No cenário do Projeto Lyra, a sonda mergulharia no inferno solar, protegida por escudos térmicos avançados, suportando temperaturas capazes de derreter chumbo. No momento de máxima aproximação, quando a gravidade do Sol a estivesse puxando com fúria máxima, os motores seriam acionados. O resultado seria um estilingue cósmico de proporções míticas, catapultando a nave para fora do sistema solar a velocidades que fariam a Voyager parecer estar parada. Somente com essa dança perigosa com o fogo estelar,
poderíamos esperar alcançar o Oumuamua em meados do século XXI. Seria uma perseguição longa e solitária, através da escuridão, uma flecha de metal humano tentando alcançar uma pedra alienígena, antes que ambas se percam para sempre no abismo galáctico. No entanto, enquanto os teóricos desenham trajetórias em quadros negros e sonham com motores nucleares e velas de luz, uma mudança de paradigma mais sutil e profunda está ocorrendo. A verdadeira revolução não está em construir naves mais rápidas para perseguir os fantasmas do passado, mas em abrir nossos olhos para ver os exércitos que estão chegando. O Oumuamua foi um choque não porque fosse único, mas porque foi o primeiro que conseguimos ver. Durante éons, enquanto a humanidade aprendia a lascar pedras e depois a dividir átomos, o sistema solar foi bombardeado por esses viajantes. Eles passaram invisíveis, fantasmas escuros contra um céu negro, suas histórias não lidas, seus segredos não contados. Nós éramos cegos, vivendo em uma estação de trem movimentada, cientes apenas dos passageiros que esbarravam diretamente em nós. Isso está prestes a mudar. Estamos no limiar de uma nova era de onisciência astronômica. A próxima geração de observatórios, liderada por titãs como o Observatório Vera C. Rubin, no Chile, promete transformar o excepcional em cotidiano. Imagine um olho gigantesco, com um espelho da largura de uma quadra de tênis, varrendo a totalidade do céu visível a cada poucas noites. Este não é um telescópio que foca em um único ponto. É uma rede de arrasto lançada sobre o oceano cósmico, onde o Pan-STARRS, o descobridor do Oumuamua, via apenas uma fatia. O Vera Rubin verá o todo. A sensibilidade desses novos instrumentos é tal que se espera que detectem não um a cada década, mas potencialmente um visitante interestelar por ano, talvez até por mês. Esta mudança de frequência altera fundamentalmente a nossa relação com o cosmos. O Oumuamua deixará de ser uma anomalia solitária para se tornar o membro fundador de uma nova classe de objetos catalogados. Deixaremos de ser caçadores desesperados, correndo atrás de uma presa perdida, para nos tornarmos biólogos pacientes, observando um fluxo constante de migração galáctica. Essa abundância de dados inaugura uma possibilidade vertiginosa: a exploração interestelar sem a necessidade de viajar até as estrelas. Durante séculos, a ficção científica e a futurologia nos disseram que, para conhecer a galáxia, teríamos que construir naves gigantescas, arcas geracionais ou motores de dobra para cruzar os anos-luz de vazio que nos separam de Próxima Centauri ou Wolf 1071. Acreditávamos que a montanha teria que vir a Maomé, ou Maomé teria que ir à montanha, mas a distância tornava a peregrinação impossível. Agora, percebemos que a galáxia está se desfazendo e lançando seus pedaços sobre nós. Cada objeto interestelar é uma mensagem na garrafa, uma amostra geológica de um sistema solar distante, entregue à nossa porta pela gravidade e pelo acaso. Em vez de gastar milênios viajando até outra estrela para estudar a composição de seus asteroides ou a química de seus planetas, podemos simplesmente esperar. Se pudermos interceptar esses objetos, não necessariamente o fugidio Oumuamua, mas o próximo, ou o seguinte, poderemos tocar a poeira de outras estrelas. Uma missão de retorno de amostra de um objeto interestelar nos daria, em nossos laboratórios terrestres, material forjado nos discos protoplanetários de sóis alienígenas. Poderíamos analisar isótopos que nunca existiram na Terra, ver as cicatrizes de raios cósmicos de uma viagem de milhões de anos
talvez até encontrar os blocos de construção química da vida que evoluiu em outro canto da Via Láctea. A inviabilidade de alcançar o Oumuamua hoje é, portanto, apenas uma nota de rodapé temporária na grande história da nossa expansão. O universo demonstrou que não é estático. Ele é dinâmico, interconectado e, surpreendentemente, generoso. Ele lança suas sementes através do abismo. O que aprendemos com a partida do nosso primeiro visitante não foi apenas sobre as limitações dos nossos foguetes, mas sobre a riqueza do espaço vazio. O palco está montado não para uma despedida, mas para uma recepção. Enquanto os telescópios se voltam para o céu noturno, aguardando o próximo brilho fraco de um viajante desgarrado, a humanidade deixa de olhar para as estrelas como destinos inalcançáveis e passa a vê-las como vizinhos distantes que ocasionalmente jogam pedras em nosso quintal. E se a próxima pedra não for apenas uma pedra? E se a próxima anomalia na curva de luz não for fruto do acaso, mas do design? A estatística está do nosso lado, e o tempo, esse grande revelador de verdades, apenas começou a sua contagem. No Dia dos Namorados de 1990, a 6 bilhões de quilômetros do calor do nosso Sol, a sonda Voyager 1 recebeu um comando final antes de desligar suas câmeras para sempre. Ela girou seu corpo metálico, tremendo no frio absoluto, e olhou para trás. Naquela imagem granulada, a Terra aparecia como um pálido ponto azul, uma partícula de poeira suspensa num raio de sol. Aquela fotografia mudou nossa percepção de lugar, encolhendo nossas guerras, nossos impérios e nossos egos à insignificância de um pixel solitário. Por décadas, olhamos para aquela imagem e sentimos uma profunda e terrível solidão. Acreditávamos que estávamos trancados em uma fortaleza gravitacional, seguros e isolados pelas vastas distâncias que nos separavam da estrela mais próxima. O espaço interestelar era visto como um abismo intransponível, um oceano negro e estático, onde nada jamais acontecia. Mas estávamos errados. Oumuamua estilhaçou essa ilusão de isolamento. Sua passagem silenciosa e vertiginosa pelo nosso quintal cósmico não foi apenas um evento astronômico. Foi uma violação filosófica da nossa solidão. Como um viajante que atravessa um jardim murado sem pedir permissão, ele nos provou que as fronteiras do sistema solar não são feitas de pedra ou ferro, mas são membranas permeáveis, abertas às correntes invisíveis da galáxia. Durante séculos, a humanidade olhou para cima e viu as órbitas dos planetas como o mecanismo de um relógio perfeito e fechado. De Newton a Laplace, a estabilidade era a lei. Tudo o que importava estava aqui, preso à gravidade do nosso Sol. O que estava fora, ficava fora. Mas a realidade que a física moderna nos apresenta é muito mais caótica e orgânica. O espaço entre as estrelas não é um vazio estéril. É um meio rico e turbulento, uma sopa cósmica cheia de destroços, poeira e viajantes errantes. Imaginem o sistema solar não como uma fortaleza, mas como uma rede de pesca lançada no meio de um rio caudaloso. A água flui incessantemente através da malha, trazendo consigo sedimentos de terras distantes. A maioria dessas partículas passa direto, pequenas demais para serem notadas, ou rápidas demais para serem capturadas. Oumuamua foi o peixe grande e estranho que roçou na nossa rede por um breve momento antes de nadar de volta para as profundezas. A estatística nos diz algo assombroso sobre essa analogia. Se detectamos um objeto deste tamanho em um período tão curto de observação atenta, isso implica que não estamos diante de uma anomalia, mas de uma regra. Os modelos matemáticos sugerem que, a qualquer momento dado,
existem milhares de objetos interestelares cruzando a órbita de Netuno. O céu acima de nós não está vazio, está congestionado. Estamos imersos em uma chuva invisível de rochas e gelo ejetados de outros sistemas estelares, fragmentos de mundos que nunca nasceram ou estilhaços de planetas que morreram há éons. Essa percepção altera fundamentalmente a nossa história de origem. Por muito tempo, a biologia e a geologia operaram sob a suposição de que a Terra era um sistema fechado, alimentado apenas pela luz solar. Mas se a galáxia é um sistema de troca constante, então a matéria que compõe o solo sob nossos pés, e talvez até os precursores da química que corre em nossas veias, podem não ser totalmente locais. Existe uma hipótese antiga, muitas vezes sussurrada nos corredores da academia, com cautela, chamada litopanspermia. É a ideia de que a vida, ou os blocos de construção da vida, podem pegar carona em rochas ejetadas de sistemas solares, viajando através do abismo congelado para semear novos mundos. Oumuamua não mostrou sinais de vida, nem biológica, nem tecnológica, mas provou que o veículo para esse transporte existe. Ele demonstrou que a galáxia possui um mecanismo de polinização cruzada. Pensem nas sementes de um dente de leão levadas pelo vento. A vasta maioria cairá em asfalto estéril ou se perderá no mar. Mas basta que uma pouse em solo fértil para que a vida continue. Oumuamua é essa semente flutuante. Ele nos lembra que o Sol não é um monarca solitário, mas um membro de uma comunidade galáctica, trocando matéria com seus vizinhos através dos ventos estelares e das marés gravitacionais. No entanto, há uma melancolia intrínseca nessa revelação. Quando Oumuamua foi descoberto, uma parte coletiva da psique humana desejou, contra todas as probabilidades, que fosse uma nave. Desejamos que fosse o Rama, de Arthur C. Clarke, um artefato, um sinal. Por que esse desejo é tão forte? Porque o silêncio do universo nos assusta. Temos gritado para o vazio com nossos rádios e nossas sondas, e o vazio não responde. Quando vimos aquela luz estranha variando no telescópio Pan-STARRS, projetamos nela nossa esperança de não estarmos sozinhos. A realidade, porém, ofereceu uma lição diferente, talvez mais madura. O universo não precisa nos enviar embaixadores conscientes para estar conectado a nós. A conexão é material, é física. Cada átomo em nossos corpos foi forjado no núcleo de estrelas que morreram muito antes do Sol nascer. E agora, sabemos que grandes pedaços dessas outras estrelas e seus planetas visitam nossa casa regularmente. Não somos isolados. Somos parte de um ecossistema galáctico vasto e respirante, onde sistemas estelares trocam massa como células trocam fluidos. Oumuamua já partiu. Ele cruzou a órbita de Júpiter, passou por Saturno e agora mergulha novamente na escuridão, acelerando para fora do nosso alcance, levando seus segredos consigo. Nunca o alcançaremos. Ele se tornará mais um fantasma entre trilhões, vagando pelo braço de Órion por bilhões de anos, talvez até que as próprias estrelas se apaguem. Sua forma alongada e avermelhada, girando caoticamente, é um monumento à transitoriedade. Mas sua visita mudou a maneira como olhamos para a noite. Não estamos mais procurando apenas por planetas orbitando docilmente suas estrelas. Agora, sabemos que as sombras entre as estrelas estão vivas com o movimento. A próxima geração de telescópios, olhos gigantes de vidro e espelho, construídos no topo das montanhas mais altas do Chile e flutuando no ponto de Lagrange, não varrerá o céu, esperando pelo estático. Eles estarão caçando o efêmero.
A missão Comet Interceptor já espera, pacientemente estacionada no espaço, aguardando o próximo mensageiro. Não somos mais os ilhéus que olham para o mar, acreditando que a Terra acaba no horizonte. Agora sabemos que o mar traz madeira de outros continentes. Oumuamua foi o primeiro pedaço de madeira à deriva que reconhecemos como tal. Ele nos ensinou a humildade de aceitar que somos pequenos, mas também a grandeza de saber que somos feitos da mesma matéria que viaja entre os sóis. A verdadeira revelação de Oumuamua não está em sua curva de luz, em sua aceleração anômala ou em sua composição química. A verdade é um espelho. Ao olhar para aquele fragmento viajante, vimos o reflexo da nossa própria condição. Passageiros numa rocha úmida, girando em torno de uma fogueira nuclear, navegando no mesmo oceano vasto e perigoso que ele. A diferença é que nós temos a capacidade de olhar para cima e maravilhar-nos. O visitante se foi, dissolvendo-se na noite eterna de onde veio. O sistema solar volta a ficar silencioso, mas não é mais o mesmo silêncio de antes. É o silêncio de quem espera. Pois se o oceano cósmico nos trouxe um viajante, a estatística e o tempo prometem que ele trará outro. E quando o próximo vier, emergindo da escuridão profunda como um presságio ou uma promessa, estaremos nós prontos para decifrar a mensagem que ele carrega em sua pedra muda?